Tudo bem, Luciara? Tudo bem? Ei, Giane. Seja bem-vinda, Flor. Vamos lá, né? Depois vocês vão ativando o microfone para a gente interagir aqui. Vocês fizeram o. Ah, se quiser conversar pelo chat também, tudo bem. Mas com certeza vai ser menos pessoas, né, online, então vocês podem abrir o microfone aí para a gente interagir, para a gente conversar. Vocês chegaram a fazer o exercício do primeiro dia de libertação sobre clareza? Para saber identificar o que vocês querem se libertar, do que, né, vocês querem se libertar? Fez, Jeane? O que você achou? Você conseguiu uma identificação, identificar alguma coisa assim, mais profunda que você queira se libertar? Eu consegui. Que ótimo. Muito bom. Gente, olha o que acontece. Eu já fiz esse desafio que eu estou passando para vocês e para mim foi uma época difícil que eu precisava de tomar uma decisão muito séria e esse desafio ele se chegou na hora certa para mim, sabe? Porque eu falo que a parte mais difícil que a gente tem de quando a gente está vivendo uma coisa que a gente não está feliz, né? É no meio termo, onde você identifica que não está feliz, mas ainda não conseguiu tomar a decisão. Eu falo que é a parte mais difícil que tem, né? Que a gente não consegue tomar a decisão, você sabe o que você quer, mas não consegue tomar a decisão. Então, quando eu fiz esse desafio da libertação, ele foi realmente libertador para mim, porque eu consegui, colocando no papel, identificar tudo o que eu mais queria, sabe? E criar coragem, né, para tomar as minhas decisões, e enfim. Eu falo que eu estou sempre tomando decisão, que as minhas decisões sempre são decisões bem cabulosas, assim, impressionante. Mas aí, com a sessão de coach de hoje aqui, aí eu separei algumas perguntas, algumas questõezinhas para fazer para vocês refletirem, sabe? Por exemplo, pensem aí, aproveitem para anotar também, gente, porque isso pode fazer muita diferença para vocês, viu? Que mudanças seriam necessárias para você se sentir mais feliz e realizado pessoal e profissionalmente? Anotem aí o que vocês, quais são as mudanças necessárias, né, para você se sentir mais feliz e realizado pessoal e profissionalmente. Quem quiser perguntar, quem quiser falar, tá? Pode ativar o microfone, pode conversar comigo, pode falar. Porque hoje eu pedi nos exercícios para descrever a prisão, quem ainda não fez o exercício, né? Para descrever a prisão, porque o que é a prisão? A prisão é tudo aquilo que a gente está vivendo e que não está gostando, que precisa sair e não consegue. Isso acontece com várias coisas. Por exemplo, talvez você está num trabalho que você não gosta, não tem coragem de pedir demissão,
você está num relacionamento que já não está mais saudável e você não tem coragem de tomar decisão para sair desse relacionamento. O que te incomoda, né? Como que você queria que fosse essa situação e que você está se sentindo preso e que não consegue sair? Como você queria que fosse? Você queria que fosse diferente, lógico. Se não quisesse que fosse diferente, você não ia querer que sair dessa prisão, né? Então, como que você queria que fosse? E outra coisa, em relação às outras pessoas, né? As pessoas sabem o que você está passando, vocês compartilham isso com alguém, vocês dividem isso com alguém. É tão importante, sabe? Porque às vezes algumas coisas estão tão entranhadas dentro da gente que a gente não consegue passar isso para as outras pessoas. Oi, Elaine, boa noite, seja bem-vinda, Flor. Comecei agora, tá, Elaine? Elaine, você fez os exercícios de hoje, da libertação? Você está me ouvindo? Oh. Ah, ainda não, porque hoje meu dia foi super corrido, até entrei atrasada aqui. Agora mesmo que eu consegui entrar no seu link, né, para poder ver, mas vou fazer ainda. Ah, não, tá ótimo. Mas é só porque lá, hoje, eu pedi para descrever a prisão, sabe? Descrever bem detalhado, tipo assim, qual que é a prisão, o que te incomoda, né? Como que você queria que fosse diferente, para ter clareza, sabe? Eu estava comentando aqui com as meninas, só temos meninas hoje, e eu gosto, adoro, porque eu acho que a gente pode ficar mais à vontade para a gente conversar, né, melhor. Como que a gente pode, o que que a gente pode fazer, que a melhor forma que tem da gente se libertar de qualquer prisão é a gente olhar para ela, olhar para o que está acontecendo para a gente conseguir se libertar, é a clareza. Aí eu peguei hoje, que é muito importante a gente olhar para a dor, e é muito comum a gente fugir da nossa dor, né? A gente tem uma tendência a fugir da dor, e a gente tem uma tendência a fugir da dor, inclusive com várias coisas, gente. Nossa, a gente foge de dor bebendo, tem pessoas que se drogam, tem pessoas que trabalham demais da conta. Eu acho que todo excesso é um fugir de dor, né? Tem gente que come demais. E assim, gente, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu corri demais. Eu gosto muito de correr, até hoje eu corro, sabe? Mas assim, era muito, né? Então, todos os dias eu corria por volta de 8, 10 quilômetros, ainda pegava bike, tinha dia que aquilo não me satisfazia, eu ia andar de bicicleta. É um fugir da dor, é um fugir da dor. Às vezes, são coisas que aparentemente são saudáveis e que não que correr não seja saudável, mas que você acha que você está fazendo uma coisa que você usa uma desculpa, uma maquiagem em cima daquilo ali, achando que aquilo ali é saudável, que aquilo ali faz bem para você. É uma fuga, sabe? É um tipo de fuga. Então, se a gente não parar, se a gente não olhar para dentro, para a gente não olhar para a dor, se a gente não colocar as coisas no papel, a gente não consegue tomar decisão, sabe? Eu falo que a parte mais difícil, falei com as meninas aqui agora também, é o meio do caminho, né? É quando você descobre que aquilo ali não tá bom, mas você ainda não tomou a decisão. Aí fica o espaço do meio. Esse espaço do meio é o mais difícil que tem, é a tomada de decisão, que você não sabe o que você vai fazer. Quando você não tem confiança para tomar decisão, você não toma decisão. Você só consegue tomar decisão se você olhar para dentro, se você olhar para a dor. Então, pedi as meninas para anotarem
alguns exercícios e podem conversar, ainda mais que estamos aqui só meninas. Eu acho que meu cachorro, tem um cachorro latindo aqui, tá incomodando muito. Tá, não tá? Na hora de. Tá, Na hora de acho que vou ter que tirar conversar, meu áudio. você tira, mas depois você volta, tá? Tá. Uhum. Se quer perguntar alguma coisa, você volta. Que mudanças seriam necessárias para você se sentir mais feliz e realizada pessoal e profissionalmente? Vocês anotem aí para vocês procurarem saber o que precisa. Estou de olho aqui no Instagram também para ver se tem alguém que queira entrar e que não tenha conseguido. Então, é muito importante a gente pensar nas mudanças, tá? Necessárias, né? Aí eu começo fazendo algumas perguntas. O que eu mais gosto no processo de coaching é que as perguntas que parecem tão simples faz com que a gente tenha um olhar tão diferente, sabe? No momento que a gente está passando. Depois vocês abrem o microfone aí para interagir comigo, tá? Se a gente encontrasse de novo daqui a um ano, o que precisaria ter acontecido nesses últimos 12 meses? O que vocês desejam para dezembro de 2021? Quem quiser conversar comigo, conversa, tá? Para a gente interagir aqui, porque às vezes a dúvida de uma ou o desejo de outra ajudam as demais, tá? Como que seria a sua vida se nós nos encontrarmos? Como que será, né? Se você realizar o que você deseja agora, como será a sua vida em dezembro do ano que vem? Como que seria essa vida ideal daqui 12 meses com tudo realizado? Alguém tem alguma coisa que quer colocar aí? Por exemplo, em dezembro do ano que vem eu quero estar com um emprego novo, eu quero, sei lá, quero estar... outra coisa muito importante, gente, as metas que a gente coloca são sempre metas que dependem só de nós, tá? Não coloco outras pessoas nas metas, não, porque senão dá ruim, porque depender do outro sempre costuma dar errado. Então, vocês sempre que fazerem metas, fazem as metas para vocês, tá? Por exemplo, vamos supor que para dezembro de 2021 eu quero estar casada, né? Só um exemplo. Aí pode dar ruim, porque aí você depende do outro para casar. Que grandes mudanças você sente que precisa fazer na sua vida hoje, agora, para conseguir as mudanças, né? Para ter a vida dos seus sonhos. O que você precisa de fazer hoje para quando a gente encontrar daqui um ano, a vida estar do jeito que você quer? Vocês estão anotando, gente? Estão pensando aí como que seria essa vida dos seus sonhos daqui a um ano e agora o que você precisa fazer hoje?
para daqui a um ano vocês estarem com a vida dos seus sonhos. E outra pergunta muito importante. Você está comprometida com essas mudanças? Isso é muito importante. O comprometimento é muito importante. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu até preciso fazer isso esse ano, que esse ano foi tão estranho, tão esquisito, que chegou no final do ano e eu acho que eu nem tinha pensado em metas para o ano que vem. Mas, normalmente, as coisas que eu coloco no papel, elas costumam acontecer. É até muito interessante, porque às vezes eu pego coisas, anotações que tem mais tempo que eu fiz, que eu deixei no papel e que eu esqueci, e na hora que eu pego para olhar, o negócio aconteceu. Então, coloque no papel. Vão por mim, que dá certo. Mas então, o quanto você está comprometido com essas mudanças? Isso também é muito importante. Estão 10% comprometido com a mudança? Vocês estão 30%, 50%, 80%, 90% ou estão 100% comprometidos com a mudança? Né? Comprometidos com aquilo que vocês querem de verdade. Porque muitas vezes a gente só fala, né? Ah, eu quero, mas aí também não faz nada para mudar, então não adianta. Então precisa de comprometimento. Por que você gostaria de trabalhar agora, neste momento, com essa aula aqui que vocês estão tendo agora? Porque o que trouxe vocês para uma sessão de coaching? Agora vocês podem abrir para vocês me responderem, né? O que levou vocês o que trouxe vocês para essa sessão de coaching? Qual que foi a ideia de vocês, né, entrando no desafio da libertação para se libertar de algo que está incomodando? Ô, Cris, Oi, bem. eu estava aqui anotando Uhum. a resposta da 2, eu não prestei atenção nessa última questão aí que você pôs. O que te trouxe para essa sessão de coach hoje, sabe? Assim, qual que é a sua vontade, qual que é o seu desejo de mudança, né? Entendi. Eu tô. Tá dando pra me ouvir? Tô ouvindo. Eu tô querendo voltar com os meus trabalhos, tudo bonitinho, tudo em dia. Desenvolver a minha empresa do jeito que eu queria. Voltar a fazer tudo que eu fazia antes dos meus problemas. Pois é. Aí você anotou as perguntinhas, então, que eu fiz, né? Por exemplo, você quer voltar com os seus trabalhos. Como que você vai estar em dezembro de 2021? Como que você vai estar? Coloca no papel todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Coloca metas, sabe? Para você conseguir realizar isso, tá? Eu tô anotando aqui. Tá bom. Eu vou fazer outras perguntinhas que já vai entrar numa questão de foco, que eu acho super interessante, porque como é o início do desafio, então falar de foco é muito interessante, né? Vocês precisam de focar naquilo que vocês desejam mudar, né? Porque a gente precisa de controle, de corpo, mente e espírito. Isso aí não tem
Não tem outra forma. A gente precisa de ter um controle sobre isso e a gente tem controle sobre isso quando a gente foca. Então, presta bem atenção, tá? Quais são as 3 áreas da sua vida que mais precisam do seu foco e da sua atenção nesse momento? Quais são as 3 áreas da sua vida que mais precisam do seu foco e da sua atenção neste momento? E por quê? Por que você acha que essas são as 3 áreas da sua vida que mais precisam do seu foco e da sua atenção? Gente, quem quiser ir conversando comigo, vai conversando, tá? Vai tirando dúvida aqui, que eu tô só passando os exercícios, mas quem quiser ir conversando, pode conversando. Vai tirar dúvida, aproveita. Aproveita que eu tô aqui para vocês. E olha, poucas pessoas aqui, tá ótimo. Quanto menos, melhor para conversar. Uma segunda questão, tá? Quais são as suas 3 maiores metas na sua vida pessoal para os seus próximos 3 meses? Aqui eu começo com 3 meses, que a gente sempre divide as metas, eu costumo dizer que são metonas, metas e metinhas, né? Então a gente começa com as metas menores, que são a curto prazo, que são de 0 a 3 meses. Depois as metas, né, de médio porte, que você vai levar um tempo maior aí, de 3 meses de 3 a 6 meses, 8 meses, e depois as metonas, que são de mais de 1 ano. Então, a gente começa sempre com as metas que são mais fáceis de serem alcançadas, mas isso não significa que vocês podem já fazer as metas médias e metas a longo prazo, não, tá? Então, comece com quais são as 3 maiores metas na sua vida pessoal para os próximos 3 meses e por quê? Como você vai se sentir ou o que vai mudar na sua vida quando você atingir essas 3 metas? As 3 maiores metas, né? Como você vai se sentir? Como você vai se sentir, Jeane, depois que você estiver conseguindo colocar o seu trabalho todo em ordem? Como você vai se sentir? Idealiza, gente, idealiza, visualiza, tá? Visualiza. A visualização tem um poder muito grande. Visualizem aquilo que vocês querem. Visualizem como já concretizado, tá? Por exemplo, Jeane, o que que você, é, como que você acha, né? Como que você vai se sentir e o que que vai mudar na sua vida quando você conseguir atingir essa meta de colocar seu trabalho em ordem? São umas questões que a gente nem para pensar no dia a dia, né, Cris? Não para. Por isso que é super importante essas. Eu gosto tanto do coach que eu fiz um processo de coach, aí eu gostei demais, fiz uma formação, gostei demais, fiz outra formação. E assim, ajudou muito na minha vida. Essas questões, elas fazem a gente dar o passo. Quando a gente para pensar, colocar no papel e caminhar em direção à resolução, isso resolve a vida da gente.
Muito, muito mesmo. É até meio difícil responder assim De imediato, né? é, É porque eu já tô está em grupo. anotando aqui, né? Acho que eu Se, não tô conseguindo responder agora, já tô anotando para mim responder. aham. E a gente está em grupo. Quando é questão individual, fica mais fácil, porque eu já pego a sua questão, por exemplo, né, e já vou trabalhando de forma que você já consegue ir imaginando, e eu vou ali, quando você coloca para mim quais as dores, quais as dificuldades, por que não está atingindo, eu vou fazendo mais perguntas e você vai conseguindo idealizar, visualizar, e fica mais fácil. Mas se vocês não conseguirem responder agora, vocês vão pensando aí, só não pode deixar de fazer. Então, como vocês vão se sentir, né? É importante isso, tá? Eu acho super importante, que é a visualização e o sentir. Porque nós emitimos ondas elétricas e ondas magnéticas. Então, quando a gente pensa, onda elétrica, e quando a gente sente, a gente emite onda magnética. E quando a gente pensa e sente, emitimos ondas eletromagnéticas. Então, é por isso que é muito importante, além da visualização, o sentir, porque esse sentir energeticamente nos faz concretizar aquilo que a gente deseja. Isso é muito sério, embora não pareça, e não é nada que não seja comprovado cientificamente, tá? Vou levar isso aqui. Para próximos 3 meses, né? Não, mas você vai achar, Vanessa. Coloca depois com calma, coisa para agora, que esteja te incomodando agora, da agora até 3 meses, depois de 3 a 6 meses e depois até 1 ano. Você conseguir ir elaborando isso aí e visualizando, igual eu tô te falando, visualizando, sentindo para conseguir realizar. Isso é física quântica. É comprovado cientificamente que quando nós sentimos e pensamos, nós atraímos. Tá, gente? Isso é muito interessante. É igual eu tô falando, tem coisas minhas que estavam no papel e quando eu abri para olhar, eu tomei um susto. Uau! Falei, meu Deus! Aí eu peguei o caderno, eu sempre tenho caderno, porque eu anoto muito. E aí eu peguei e fui olhando, assim, por último foi até uma agenda que eu tinha. Aí eu fui riscando, sabe, as coisas que tinham acontecido. Lembra? Pois é, eu corria muito mesmo. Então eu corria porque eu precisava de preparo físico para dar aula, tudo muito. Corria muito, treinava muito, tudo muito. Meditava muito, cantava mantra muito, tudo muito. Eu precisava de fugir daquela dor que estava insuportável, né? Antes da minha separação, porque eu queria me separar e eu não estava encontrando uma saída para isso, e a gente fica cheio de medos, e tinha filhos para cuidar, e aí como que ia ser, e será que isso estava certo? Será que eu não precisava ser um pouco mais paciente? Enfim, é um meio que eu falo que é difícil, né? Tomada de decisão. Então, foi tudo muito mesmo. Assim. Algumas coisas me ajudaram muito, por exemplo, canto de mantras. Todos os dias depois de manhã que eu terminava as aulas de yoga, eu continuava no meu estúdio e cantava mantras, às vezes até mais de 1 hora. Os mantras me fortaleceram muito. Foi muito importante para mim, para as tomadas de decisão, né? Quem não me conhece aí ainda, eu passei por um processo
é muito difícil, né? Eu separei, aí em 2019 meus filhos foram morar com o pai, eu decidi fechar meu estúdio de treinamento funcional e yoga, que eu era apaixonada. A Vanessa foi minha aluna, Diane também, e assim, eu tinha um carinho imenso com as minhas alunas, e elas também comigo se sentiam em casa quando estavam lá no estúdio, que era estúdio e a minha casa também. Então, fechar o estúdio foi uma decisão difícil para mim. Quando eu fui para casa da minha mãe com 15 dias, que eu estava lá me preparando para ir para Belo Horizonte, a minha mãe faleceu. Então, fiquei mais um mês em Pompéu, com o estúdio fechado, né? Sem emprego e sem ir para Belo Horizonte. Depois de um mês que eu estava em Belo Horizonte, eu perdi a minha tia, que é irmã da minha mãe, é irmã do meu pai, quer dizer, que era a única tia, né, que eu tinha viva. Ela era solteira, morava no fundo da casa do papai, tinha nós como filhos, então não tinha nem dado conta de terminar as coisas da minha mãe, e a gente teve que arrumar as coisas da minha tia. Foi muito pesado. E logo que a minha tia faleceu, o meu ex-marido, pai dos meus filhos, entrou na justiça, querendo a guarda total dos filhos, exigindo pensão e mais um monte de coisas. Então foi um momento assim bem difícil, onde o yoga me ajudou muito, 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 muito. Acho que eu tenho muita força, assim, eu tive muita força para enfrentar tudo, por causa desse tudo muito aí, sabe? De muita fé, muita oração, muitos cantos de mantras para me fortalecer, muita meditação para eu conseguir me manter em equilíbrio em momentos tão difíceis, né? Eu acho que até fisicamente, sabe? Eu acho que tá tudo certo, sabe? Deus sempre faz tudo certo. Quando eu lembro que essa questão minha do correr muito, né, de ter um preparo físico muito bom, foi necessário também para eu aguentar uma tranqueira danada, até mesmo fisicamente, sabe? De resistência física mesmo que eu precisei de ter, né? Em vários momentos. Mas era dor que não acabava. Às vezes eu pensava assim, meu Deus, minha mãe sempre falava, filha, tudo passa, tudo na vida passa, de bom e de ruim, mas passa. Então eu pensava assim, meu Deus do céu, tudo passa, mas isso eu tô achando que tá demorando demais. Meu Deus, eu acho que isso eu não vou conseguir. Meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar, né, de tanta dor. Mas passa, tudo passa, gente. Tudo passa. E é por isso que eu fico aqui insistindo, sabe, batendo na mesma tecla com o yoga, com o coach, tenta daqui, tenta dali, dá aula, e dá meditação e canta mantra, e dá uma sacudida nas pessoas para elas se conectarem, porque é possível, sabe? Porque é possível ter uma vida equilibrada, mesmo quando o mundo está desmoronando, sabe? O chão tá sumindo dos seus pés. Se você tiver um equilíbrio emocional, mental, você consegue levar com um pouco menos de dor. Porque o que acontece? Quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, a gente costuma meter os pés pelas mãos e piorar ainda mais a situação. Então, teve situações que eu consegui passar e me sair muitíssimo bem, inclusive na audiência que eu tive, né, por causa
da questão do meu ex-marido, que foi por causa da meditação, né? Desse estado meu de busca interior, de olhar para dentro, de olhar, de assumir os meus erros também, de assumir as minhas sombras, de tentar melhorar, de procurar um equilíbrio, é que eu consegui sair ilesa depois de tanta coisa, sabe? O que é estranho, Vanessa? Ah, ah é fuga mesmo. É fuga, porque com o yoga você olha para dentro, né? Isso acontece demais, gente. Isso acontece muito. Eu tive opa, coisei aqui. Eu tive uma aluna que foi exatamente isso, sabe? Na hora que o bicho começou a pegar, que ela olhou para dentro, tipo assim, não dou conta disso não dou conta não quero não, não quero olhar para isso não, sabe? Fala, não, calma aí, vamos devagar, que vai dar certo. É uma tendência nossa, que até eu até coloquei aqui para falar com vocês, que é as dores, né? Normalmente nós fugimos. Nós fugimos. Tem outra coisa, Vanessa, que é muito louca, assim, se vocês entenderem, super vale a pena, que é uma questão de ganhos e perdas, tá? É muito interessante isso, porque às vezes a gente está numa situação que a gente sabe que não é legal para gente, que a gente quer sair dela, mas inconscientemente a gente sabe que se a gente sair dela, a gente vai ter algumas perdas. Então, por isso que algumas vezes você não quer fazer o yoga, porque talvez o yoga vai te ajudar a sair de uma situação que inconscientemente você tem um ganho. Quando você olha para ela, aí você passa a ver o que você ganha e o que você perde. Aí você coloca na balança. Entende? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é muito comum a gente querer sair fora daquilo que está ajudando a gente. Porque tem gente que fala, nossa, mas não é possível. Fulano está numa situação absurda. Por que eu não saio dessa situação? Porque tem ganho. Porque tem ganho. Toda situação tem ganho. Por pior que seja, ela tem um ganho, tá? E você sair dela, você vai ter uma perda. Inconscientemente, você sabe disso. Aí é que fica, que mora a questão, sabe? O que você vai perder exatamente? Eita! O que você vai perder saindo dessa situação? Ela pode estar machucando, mas em algum ponto ela está confortável para você, em alguma coisa. Sabe? Isso acontece muito. Assim. A gente. Deixa esse bate-papo aqui no cantinho para não perder. A gente faz isso. A gente faz isso com a gente. Nós nos sabotamos. Auto-sabotamos. Então vamos lá, tô quase terminando, tá, gente? Eu já perguntei, né? Vocês visualizarem aí, identificarem como que vocês vão se sentir quando vocês tiverem concluído isso que vocês estão querendo, desejando, e qual é a área ou áreas da sua vida em que o seu foco e atenção estão sendo desviados por distração. Porque
Porque às vezes a gente está desejando algo. Só que a gente arruma um monte de outras coisas para fazer, que é mais ou menos o que você falou, Vanessa, que não deixa de ser também uma fuga. Sabe? Você vai colocando atenção. Ah, eu quero que isso aconteça na minha vida. Só que ao invés de você focar na resolução desse problema para que isso possa acontecer, você começa a vagar, sabe? Começa a fazer outras coisas que vai fazer com que você vá para outro caminho ali e não resolva aquilo que você precisa de resolver. Então, você pode olhar aí qual é a área ou as áreas da sua vida em que seu foco e atenção estão sendo desviados por distração, tá? Agora, aqui também eu gosto muito, muito mesmo disso aqui. Qual é a área ou as áreas da sua vida que você está gastando mais tempo do que você gostaria? Gente, isso faz todo sentido do mundo. Pelo amor de Deus, anotem-se. Qual a área ou as áreas da sua vida que você está gastando mais tempo do que gostaria e por quê? Porque vocês começam a identificar por que vocês não estão realizando aquilo que vocês querem. Vocês estão tirando foco. Eu quero isso, mas estou com foco em outra coisa. Então, identifique aí. Por exemplo, eu quero ler um livro por semana. Eu não estou conseguindo ler um livro por semana. Por que você não está conseguindo ler um livro por semana? O que você faz todos os dias na hora que você acorda? O que você faz no tempo que você tem de almoço? O que você faz quando você chega do trabalho? O que você faz antes de dormir? Quantas horas de TV você tem assistido por dia? Um exemplo, né? Então, acaba, tipo assim, eu quero conseguir ler um livro por semana, mas não tem tempo. Será que não tem tempo mesmo? Ou será que não está gerenciando direito o tempo? Né? Quanto você tem assistido de TV? Será que podia reduzir? Coloca na ponta do lápis o número de horas que você fica na TV. É assustador quando a gente faz isso, que a gente percebe o tanto que não é só TV não, né? Qualquer distração, redes sociais, qualquer coisa, é assustador. Então tira, divide, não corta tudo, mas divide esse tempo aí com a leitura. Gente, vocês estão entendendo? Tá dando? Coloca um joinha aí para mim, para eu ver se vocês estão me entendendo, se tem alguma dúvida, se tá muito rápido, se tá muito devagar. Beleza. Qual é a área ou as áreas da sua vida em que você está gastando menos tempo do que você gostaria e por quê? Qual área da sua vida você está gastando menos tempo? O que vocês gostariam de fazer mais que vocês não estão fazendo, né? Nesse caso aqui. E coloca por quê. E agora, sobre rotinas e hábitos, né? Você tem alguma rotina, ritual ou hábito que você sente que lhe movem na direção de criar uma vida mais feliz? Por exemplo, eu preciso perder
3 quilos que eu ganhei na pandemia. O que eu estou fazendo para eu eliminar esses 3 quilos que eu ganhei na pandemia? Eu estou criando alguma rotina que vai facilitar a minha vida para eu perder, eliminar, sei lá o que fala, esses 3 quilos. Agora diz que não fala perder mais, né? Que se perder acha que é eliminar, então, esses 3 quilos. O que eu tenho feito para poder eliminar esses 3 quilos que eu ganhei de brinde na pandemia? São rotinas, né? Então, tem alguma rotina, ritual ou hábito que você sente que lhe move na direção de criar uma vida mais feliz? Então, agora eu estou voltando com os meus hábitos, Jeane, de levantar de madrugada para voltar às minhas velhas corridas, Vanessa. E depois dar as aulinhas de yoga com a bênção de Deus, que é o que me faz feliz, né? E vai me ajudar a perder esses 3 quilinhos aí que eu ganhei de brinde na pandemia. Então, olha aí, se você tem alguma rotina, ritual ou hábito. Eu estava lendo muito esse tempo atrás e dei uma desleixada com a leitura também. Então, por exemplo, é muito interessante, antes de dormir, fazer o comprometimento de ler, pelo menos, capítulo varia de livro para livro, né? Pelo menos 10 páginas, que sejam 10 páginas. Você lê 10 páginas toda noite, né? Em 30 dias, você vai ter lido 300 páginas. Então, você tem algum hábito que sempre quis começar ou eliminar da sua vida? Tem alguém que pode falar aí para mim se tem algum hábito que sempre quis começar ou se não eliminar? Eu gosto de escutar. Gente, eu gosto tanto de ouvir. Eu falo demais, mas é porque vocês não falam. Mas eu gosto de ouvir. Conta aí para mim se você tem algum hábito que sempre quis começar. Pode ser pelo chat ou pode ser pelo microfone mesmo. Eu queria ter uma alimentação mais saudável, seguir tudo à risca, bonitinho, sabe? Começar uma dieta e fazer aquilo tudo bonitinho. Ter disciplina, né? Eu acho que é isso com as coisas. Isso precisa ser um hábito, né? Você começar a fazer aquilo e terminar, né? Isso, é hábito. Pois é, eu quero começar e terminar. Eu não quero começar e parar na metade, entendeu? Coloca no papel. Vai colocando essas coisas todas no papel. Porque, na verdade, nossa vida é formada por um conjunto de hábitos, né? Eu tive na pandemia, porque eu sempre levantei muito cedo. Eu tinha o hábito de levantar cedo, porque todos os dias eu dava aula às 7 horas da manhã. Antes de dar aula, normalmente eu corria. Com a pandemia, eu comecei a acordar mais tarde. Só que o acordar mais tarde não me faz feliz, pelo contrário. Acordar mais tarde não me faz bem. O dia não rende, não é um dia proveitoso como o dia que eu levanto cedo. Então, eu sou mais feliz levantando mais cedo para fazer as minhas coisas o quanto antes. Porque eu funciono melhor na parte da manhã. Tem gente que funciona melhor na parte da tarde, tem gente que funciona na parte da noite. Eu funciono melhor na parte da manhã e à noite, porque talvez seja hábito também Ixi, nossa senhora! Eu já estou velha já, então já tem muitos anos, né? Fiquei muitos anos na educação física. Então eu falo que o professor de educação física, ele trabalha muito cedinho antes do pessoal começar a trabalhar, ou depois que todo mundo para de trabalhar. O professor de educação física, ele fica à toa de tarde, que é a hora que todo mundo está trabalhando, e aí de noite está todo mundo descansando, vai malhar e ele está trabalhando. Então, eu funciono melhor de manhã
e à noite. Talvez por causa desse hábito de dar aula de manhã e dar aulas à noite. A parte da tarde minha, eu sou bem letárgica, assim. Não funciono muito bem na parte da tarde, não. Então, levantar de manhã cedo e sair para fazer uma atividade física, eu estou falando por mim, porque eu gosto muito da atividade física ao ar livre, pode ser corrida, natação, bike. Então, levantar de manhã, para mim, é prazeroso. Fazer uma atividade física ao ar livre de manhã é prazeroso. Aí, outro hábito, me alimentar bem. Por exemplo, Jane, você pode começar com pequenas coisas. Todos os dias, na hora que eu acordo, gente, antes de comer qualquer coisa, eu tomo, tem dia que uns 600 ml de água antes do café da manhã. Aí eu levantar cedo, quando eu levanto cedinho, que eu estou numa rotina saudável, eu levanto cedo, tomo a minha água e ainda tomo uma água com limão, própolis e glutamina, por exemplo. Aí vou, visto a minha roupa de ginástica nesse tempo, aí depois só como alguma coisinha leve, porque eu não consigo correr com o estômago cheio, isso também varia muito de pessoa para pessoa. Aí sai para correr, quando chega em casa, tomo um suco detox, um café da manhã mais proteico, alguma coisa assim. É um conjunto de hábitos. Eu sempre falo, e é verdade também, não é coisa minha, isso é comprovar também cientificamente, que um hábito, ele puxa o outro, entendeu? Então, quando você começa a fazer atividade física, automaticamente você começa a alimentar melhor. Quando você começa a alimentar melhor, automaticamente você dorme melhor. Você começa a dormir mais cedo, porque no outro dia você vai levantar cedo, você vai fazer atividade física. Então, é um conjunto. O ideal é um conjunto de hábitos. Então, a gente vai colocando pequenos hábitos na vida da gente devagar, né? É o hábito da atividade física, da alimentação mais saudável, da leitura. São hábitos, viu, meus amores? Começa devagar, eu sempre falo isso, começa devagar, para não começar tudo de uma vez e depois parar tudo de uma vez, porque isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes as pessoas começam a fazer atividade física, por exemplo, aí começa a fazer tudo quanto é modalidade de atividade física e faz não sei quantas aulas na semana, do mesmo jeito que começa, para, gente. Esses hábitos, eles têm que ser colocados na nossa vida devagar, sabe? Começa uma atividade física 3 vezes por semana, depois aumenta para 4, depois aumenta para 5. Começa com um café da manhã legal primeiro, aí depois você já aumenta um hábito saudável para o almoço também. Entende? Vai colocando hábitos saudáveis na vida, porque é assim que a gente consegue manter hábitos saudáveis. Então, agora eu já estou voltando a acordar cedo. Eu estou acordando antes das 6 de novo agora, graças a Deus, tranquila, sem despertador. Aproveitando a época, porque no frio também eu sofro um pouquinho para levantar, porque eu sou muito friorenta. E aí já comecei a tomar minha aguinha com limão, com própolis e glutamina de novo. Aí a gente já começa a escolher uma alimentação mais saudável para o almoço. E assim, e de vez em quando a gente dá uma parada mesmo. É natural, de acordo. Só não pode deixar que isso vire hábito que não seja saudável. Deu uma escorregada? Tá tudo bem. Mas dá um tempinho, retorne os hábitos saudáveis, tá? Agora quero que vocês reflitam, né, sobre quais hábitos você precisa começar agora para conseguir o resultado que vocês desejam, né? Que eu comecei a perguntando lá no início da sessão, tá?
Quais hábitos você precisa começar agora? Agora. Viu, Jeane? Com a sua alimentação, por exemplo, que hábito você acha que você precisa começar agora para conseguir os resultados que você deseja? Tá bom? Tá bom. Começa devagar, igual eu te falei, com a alimentação mais natural. Eu nem falo alimentação saudável, alimentação mais natural, sabe? Tá virando até clichê, né? Esse pare de descascar, desembalar e descasque mais. Desembale menos e descasque mais. Mas isso é de extrema importância. Eu já não como carne há mais de 10 anos, então não comer carne já elimina um monte de besteira da minha vida. Eu acho maravilhoso, assim. É uma vontade. Só que eu acho que eu ainda não estou preparada para essa conversa. Vai aos poucos. Mas a carne, nossa senhora, é uma questão aí de trabalhar. Como todas as outras coisas, também aos poucos, né? Eu tirei na época, eu e carne é uma história, mas a gente pode começar, por exemplo, tirando a carne vermelha, né? Diminuindo, às vezes, por semana, nem tirar carne vermelha, mas, por exemplo, fica um dia na semana sem carne, faz a famosa segunda sem carne. Eu tô aqui, eu tô na casa do meu namorado essa semana. Aí ele falou, olha, já tem uma semana que eu tô sem carne e nem percebi. Então acaba que você pode, por exemplo, começar aos poucos. E há algum tempo atrás ele começou a fazer isso, fazer a segunda sem carne. Aí depois, com o tempo, você fica 2 dias sem carne. Depois, mais para frente, você fica 3 dias sem carne. Eu lembro que a Vanessa hoje consegue comer sem carne, né, Vanessa? Porque tem gente que acha que não consegue ficar sem carne no prato de jeito nenhum. Oi? Quase não como. É mesmo? Assim, não vou falar que eu parei, não. Sim, né? sim. Mas mais é peixe e frango. É isso. Mas foi muito difícil. Eu era muito carnívora, muito mesmo. Eu comia muito, muito, muito mesmo, mas é bem reduzido. Não sei se eu ainda vou conseguir parar tudo, mas diminuir bastante. Mas o legal é isso, entendeu? Eu, por exemplo, não como carne por causa a minha questão é questão animal, né? Porque eu morro de dó e assim, eu não consigo me ver comendo carne mais. É uma coisa assim que, sei lá, a gente não sabe também, a vida da gente muda muito o tempo todo e pode ser que mais para frente eu mude, mas eu não consigo me imaginar comendo carne, não consigo mesmo, assim, impossível. Mas só de reduzir, sabe, já é uma diferença e tanto. Eu desde que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, que senão fica tempo demais, mas desde criança eu já tinha um pouco de dificuldade com carne, por essa questão animal mesmo. Aí depois, 2010, na formação do meu curso do Satyananda, eu fiz um tapas. Tapas significa austeridade no yoga. Nós fazemos austeridade. Austeridade é como se fosse para os cristãos, por exemplo, para os católicos, né? Cristão não, católico. Como que fala quando a pessoa faz promessa, né? Então, no yoga a gente faz tapas, que é uma austeridade, mas essa austeridade não é em troca de alguma coisa, tipo a promessa que às vezes católico fala assim, vou fazer uma promessa,
Ô, gente, isso é só um exemplo, tá? Para Nossa Senhora Aparecida, porque eu preciso de conseguir algo, aí eu vou tirar algo meu para conseguir alcançar aquela graça. O tapas no yoga, ele funciona da seguinte forma: educação, um fortalecimento interior, sabe? Eu me educar é uma autoeducação, é um autofortalecimento. Eu preciso de me fortalecer. Então, na época, eu escolhi ficar 1 ano sem comer carne nenhuma, em 2010. A minha irmã falou que eu escolhi um tapas muito fácil, porque eu já quase não comia carne. Mas não é. Porque quando você tira a carne de tudo, só aí é que você consegue entender o quanto de carne você consome no dia a dia. Porque você come empada, pastel, misto, enfim, uma infinidade de coisas que tem carne. Então, só quando você corta a carne total é que você tem a noção do seu consumo de carne. Então, depois disso, eu não consegui comer carne mais, mas eu ainda mantive um tempo depois frango e peixe. E eu lembro que eu não estava me sentindo muito bem, eu estava sentindo pesada, isso eu já fazia dieta, estava com um percentual de gordura mais baixo, foi na época que eu treinava muito. Aí fiz um teste, o dia que eu fiquei sem comer carne, fiquei ótima, rendi muito mais, sabe? Eu também. Mesmo quando eu comia carne, eu preferia o de queijo. Aí eu fiquei sem a carne e me senti bem. Falei, opa, não como mais carne. A partir de hoje não como mais carne. Então já tem aí uns 10 anos que eu já não como carne, né, porque tem uma questão minha animal, espiritual, energética, assim como a bebida também, que eu já não bebo mais. Questão bem energética mesmo, porque eu escolhi não me intoxicar, tá, gente? Jeane, que tá querendo alimentar melhor aí, você olhar para o alimento que você vai ingerir e vai... Para mim é uma questão de amor próprio, inclusive. Você vai olhar para aquele alimento e vai perguntar: esse alimento, ele vai me nutrir ou ele vai me envenenar, né? Ele vai me nutrir ou ele vai intoxicar o meu corpo. Então, os alimentos que me nutrem, que cuidam do meu corpo, eu consumo. Os alimentos que vão me intoxicar, que vão intoxicar o meu corpo, eu não consumo. É simples assim. Aí você pega o hábito da alimentação saudável, assim, sem nem perceber, tá? Fica a dica aí para vocês. De todas as vezes que vocês forem comer ou beber, perguntem para o seu corpo se ele quer mesmo ser intoxicado, se é isso que você quer para você. Isso é muito importante. E eu acho que por hoje é só. Eu falei pra caramba, né? Cris, eu adoro escutar. Adoro, pode falar aí, à vontade. Que bom, gente, que bom. Mas espero que vocês tenham anotado tudo aí. Eu espero, nossa, divulguem, tá, gente? Ajuda a divulgar o desafio, porque os exercícios do desafio são tão bacanas. Dá para clarear tanto a cabeça da gente. Começa a ter uma visão melhor, a ter solução de problemas que às vezes a gente acha que não tem.
sabe? A gente descobre, inclusive, alguns probleminhas que a gente passa despercebido por eles, porque a gente nem percebe que eles existem na nossa vida e que tá nos atrapalhando de fazer alguma coisa, sabe? Então é muito bom. Amanhã eu vou dar aula de novo, alguns minutinhos de aula de yoga. Essa aula de yoga eu vou dar ela mais curta, tá? Mas vou estar sempre falando sobre os exercícios também. E 21 dias garradinha aí com vocês, tá? Na terça-feira que vem, a gente vai fazer outra sessão de coach, tá? E eu espero poder ajudar muito todos vocês, tá bom? Pode falar, Vanessa. Gratidão tá? De ter você sempre aqui, né? Comigo. Isso é muito bom mesmo, tá? Luciara, quer falar alguma coisa? Falou. Elaine, podem manifestar, podem conversar. Eu sou feliz e grata também, tá? Porque se não fosse vocês, como que eu poderia estar expressando isso tudo que eu vivi até hoje, né? Ô, Cris, você fez a gente. Agora a cabeça tá fervendo aqui com 1000 coisas que você começou a cutucar, né? Agora tô doida pra fazer um exercício aqui. Mas vamos embora. Começou, vamos embora, né? Vamos que vamos, com a bênção de Vamos. Deus. E é muito bom, que a gente só melhora, né? Sim. A gente começa a ver uns pontos que sem essa cutucada do outro, a gente não vê. Então, eu falo, sabe? Quando eu tô muito parada, eu coloco alguém para me cutucar. Não, a gente fala, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. A gente tá sempre procurando, porque a gente não pode ficar parado, não. Tem Com que ter certeza, um empurrão, um incentivo. Isso, eu falo sempre. Vocês estão achando que não? Eu sempre procuro alguém para me cutucar, porque Sim. senão a gente não sai da zona de conforto. E o mais interessante, Elaine, é que alguns problemas a gente sabe que tem e às vezes a gente não consegue achar solução para eles. Agora, alguns, esses é que são danados, a gente nem sabe que tem. A gente só descobre que tem na hora que acha alguém para cutucar. Aí você vê que tem. Esse é o pulo do gato. Você descobrir aquilo que você não sabia que precisava de melhorar, de ser melhorado. Essa é a parte assim que eu falo que é fundamental. A gente descobrir aquilo que a gente não sabia que a gente precisava melhorar. Né? Muito bom. Gente, então tá bom. Super beijo para você. vocês. Beijo, obrigada. Até amanhã, tá? E na terça-feira, às 20 horas, a gente faz outra sessão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e quero que vocês coloquem isso tudo para agilizar. Tá bom? Beijo, com Deus, gente. Boa noite, gente. Boa noite, até mais.